Você sabe como é fabricado o DDG? Bom, pessoal, eu sou o Wilson Espigarol e nesse vídeo a gente vai ver como é fabricado, quais são as utilizações, quais são os benefícios da utilização desse insumo na nutrição de ruminantes. Caso você não seja inscrito aqui no canal, peço por gentileza que se inscreva e ative as notificações. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês, tanto relacionado a manejo de pastagem como nutrição e sistemas a pasto. Bom, turma, o DDG ele é uma sigla que vem do inglês que significa Dried Distillers Grains, ou seja, grãos secos de destilaria. Então a gente pode ter DDG proveniente de diversos grãos, como a cevada, o trigo, o sorgo, e no caso do Brasil, a gente tem a maioria do DDG proveniente do milho. Então o DDG ele é um coproduto da produção de etanol a partir de grãos. E aqui no nosso caso, principalmente no Mato Grosso, a gente tem indústrias que processam o milho para que ele vire etanol e nesse processamento a gente tem um resíduo, que é o DDG, que a gente vai utilizar na nutrição de ruminantes. Ele vem aparecendo com maior frequência no mercado e a gente vai cada vez mais ver esse insumo nas dietas que a gente for trabalhar tanto a pasto como em confinamento. E é muito importante a gente entender que o DDG ele tem algumas variações, né? A gente acaba falando do DDG, mais comum a gente comentar ou falar DDG, mas ele tem essas variações e isso ocorre de acordo com o seu processo fabril e algumas características, tá? É importante a gente entender que na fabricação desse etanol a gente tem como produto alguns solúveis e esses solúveis eles podem ou não vir junto com o DDG. Isso vai depender da indústria, vai depender da matéria-prima que está comprando, mas a gente tem então essa classificação de DDG e o DDGS, que significa com solúveis, tá, pessoal? Então é essa principal diferença entre os dois. E a gente tem também o WDG e o WDGS, né? O WDG nada mais é que uma fase antes do DDG na indústria. Então, do inglês a gente tem esse W, que significa wet, que é úmido, molhado. Então é o produto sem a gente retirar essa umidade. Então o DDG ele passa por um processo de secagem para que ele tenha uma matéria seca em torno de 90%. Já o WDG ele tem uma matéria seca de 30%. Os dois têm características nutricionais muito semelhantes, né? A principal diferença que a gente fala entre WDG e DDG é realmente em relação à umidade. A gente pode observar que o DDG ele vai ficar com 10% de umidade e o WDG ficando em média com 70% de umidade. Então, essa é uma grande diferença e é extremamente importante, principalmente na utilização. Por questões logísticas, questões de armazenamento, como a gente vai ver mais para frente aqui no vídeo. Então, importante entender essa diferença entre os dois e, basicamente, né, os dois vão ficar aí numa faixa de 30% a 32% de proteína bruta. Então, a gente pode utilizar ele como uma fonte proteica de excelente qualidade nas dietas. Bom, e afinal de contas, como que é fabricado o DDG? Né? Como que é esse processo dentro da indústria? A gente tem basicamente dois tipos de processamento. O primeiro é onde vai ocorrer a moagem do grão, né? Que no caso a gente vai sempre estar falando de milho, tá, pessoal? Então, ocorre a moagem desse milho, ele vai passar por um processo de cozimento, então ele é moído bem fino, né? Para que a gente consiga transformar esse amido em açúcar, ele vai passar por um processo de cozimento, né? Depois ele entra na fase de fermentação, para realmente a gente ter as questões, as reações químicas e bioquímicas para transformar esse amido, esse açúcar em álcool. E por fim a gente tem o processo de destilação. E aí a gente vai originar 4 produtos. O etanol, que é a parte interessante para a indústria. Os solúveis, que a gente já viu que pode ser ou não adicionado no DDG ou no WDG. O óleo e também o WDG. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente tem WDG como produto final desse processo de fabricação do etanol. Esse WDG ele vai poder ser comercializado dessa forma ou acrescentado os solúveis, né? Se transformando aí em WDGS, que também pode ser comercializado. E caso a indústria vá fazer o processo de secagem, ele vai gerar o DDG, que pode ser acrescido de solúveis, e também tendo o DDGS. Então, esse processo fabril, até a parte final ali de destilação, é semelhante para os dois, e depois a gente só tem essa questão de acrescentar ou não solúveis, ou de fazer o processo de secagem, tá? A segunda forma de processamento, pessoal,
é uma forma onde, antes da fermentação, a gente vai fazer um processo de separação da fibra, né? Que é aquela casca do grão ali, a casca do milho, ocorre aqui nesse processo antes da fermentação. Dentro da indústria eles vão separar e aí gera um terceiro produto, né? Com essa separação da fibra, a gente gera o farelo de milho, que é um produto seco, tá? É um produto que tem um alto teor de fibra e baixa proteína, porque a gente separou aqui antes praticamente a parte que contém só fibra, tá, pessoal? O resto da matéria-prima vai continuar esse processo de fermentação, destilação, e aí vai gerar o etanol, os solúveis, o óleo e um coproduto que popularmente o pessoal chama de DDG com alta proteína, que é um coproduto aí com 39% de proteína, mas com baixo teor de fibra, que a gente tirou a fibra lá atrás. Então tem essas duas formas, vai depender da indústria que você está adquirindo. Então é importante você sempre estar consciente de como foi fabricado para que você utilize da maneira correta e ajuste a sua dieta da maneira correta para estar trabalhando com o DDG. Em relação ao rendimento, né, pessoal, do DDG, quando a gente utiliza o milho, se a gente processar 1 tonelada de milho para fabricar etanol, a gente vai ter mais ou menos essa proporção. É lógico que isso vai variar de indústria para indústria, mas a gente vai ter basicamente aí 430 litros de etanol, 15 litros de óleo e 300 quilos de DDG. Então, uma quantidade bem interessante que é produzida de DDG nesse processo de fabricação de etanol de milho. A gente tem previsões que na safra de 2027-2028 vai chegar a 5,2 milhões de toneladas de DDG produzidos. Isso é um aumento realmente expressivo, visto que a gente tem hoje de produção, e com certeza vai fazer com que esse insumo seja cada vez mais popular nas dietas e que tenha uma tendência de redução de preço, porque a gente vai ter uma oferta muito maior lá na frente. E quais são os benefícios da gente trabalhar o DDG, né, pessoal? Ele é um produto muito interessante porque ele é rico tanto em proteína como em energia, e extrato etéreo, que é a parte de óleo, de gordura da dieta, e enxofre, né? Então ele é um produto muito completo que a gente pode utilizar aí dentro das dietas. Importante a gente entender que com o uso de DDG, às vezes a gente tem uma redução do consumo do animal, mas tem uma melhoria de GMD, porque ele afeta a eficiência alimentar dos animais, né? Ele pode ser um substituto direto do farelo de soja nessa questão proteica e também parcialmente substituir o milho nas dietas devido à sua grande quantidade de energia. Muito importante para quem for formular, quem for utilizar o DDG nas suas formulações, tomar cuidado para não ultrapassar os limites recomendados, tanto de extrato etéreo como de enxofre, que ele possui em bastante quantidade. Sendo esse coproduto, né, o DDG, podendo ser utilizado tanto a pasto, né, nas dietas de proteico, terminações intensivas, semi-confinamentos, como também nas dietas de confinamento. Então ele é um produto muito versátil. O que a gente precisa tomar de cuidado, né, pessoal? Primeiro ponto em relação ao WDG. Por ele ter essa umidade extremamente elevada, como a gente viu, a vida útil dele é muito curta. São poucos dias que a gente vai ter que utilizar ele rapidamente, ou se quiser armazenar, conservar ele por um período maior, vai ter que fazer o processo de ensilagem. Então, ele é um pouco mais delicado. Teoricamente, a gente recomenda que utilize o WDG para aquela fazenda, para aquela propriedade que está próxima à indústria, né? E tem também a questão do frete. A gente vai estar carregando aí muita água, então tem que fazer essa conta e entender realmente o ponto de matéria seca aí de WDG para a gente ver se realmente compensa ou não utilizar, né? E, além disso, a gente pode ter a proliferação de fungos e micotoxinas, que estão extremamente danosos aos animais, tanto na parte produtiva quanto na parte sanitária, na parte de saúde desse animal. Então, tomar muito cuidado na utilização do WDG, pode ser utilizado tranquilamente, mas ficar atento com esses pontos, tá? Em relação à inclusão, como a gente já comentou, tem algumas limitações na dieta, então a gente não pode dar uma dieta 100% DDG, até porque seria algo desbalanceado, e também devido aos altos teores de extrato etéreo, né, teores de óleo e de enxofre. E sempre importante, pessoal, conhecer a indústria que você está comprando para saber como foi feito esse processamento, para saber quais são os teores, né, de proteína, de energia, de todas as partes que você precisa saber para formular ou colocar esse produto na sua dieta. Então é importante saber o que você está comprando, tá? E aí, qual que eu devo usar então, né, Wilson? Quais são os critérios que eu devo utilizar para comprar o WDG, o DDGS, o DDG, o WDGS?
São 4 principais pontos, né, pessoal? Primeiro, logística. Então a gente pensar se a fazenda está muito longe, muito distante da indústria, não compensa talvez a gente utilizar o WDG, né? A gente está carregando água por um período muito, por um trajeto muito grande, a gente vai acabar encarecendo o frete. Capacidade nossa de armazenamento, a gente consegue guardar esse WDG ensilado, a gente vai usar rápido, como que é a estrutura da fazenda em relação à armazenagem de insumos, a disponibilidade, né? O que a gente tem na região, o que a indústria está disponibilizando, vendendo, e sempre o custo-oportunidade, né? Então, quanto isso vai estar custando dentro da dieta, como a gente vai conseguir baratear essa dieta sem que a gente perca a eficiência e qualidade dela. Então, sempre importante pensar nesses critérios na hora de adquirir. O que a gente tinha para comentar sobre DDG era isso. Caso você queira transformar a lucratividade da sua fazenda através de um bom manejo de pastagem, conheça o nosso curso Certificação Manejo de Pasto na nossa página do Instagram. E caso tenha alguma dúvida sobre DDG, comente, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.